E cada vez mais a gente está conseguindo que as pessoas entrem nessa, vamos dizer assim, nessa consciência, não deixa de ser uma forma de consciência, que é a gente ver as bases científicas da ciência quântica voltada para promover saúde, promover qualidade de vida, e a gente tem aí os nossos pós-graduações, os nossos alunos levando também os casos de sucesso, utilizando produtos, né, da área que são baseados na física quântica, que são as essências vibracionais, são fórmulas florais com tecnologia, com grandes resultados, né? E aí a gente vai fazendo de uma forma bastante integrativa. E eu estou muito feliz de ter você lá no nosso congresso. A gente tem pessoas internacionais, a gente vai ter também a Amit Goswami, a patotinha dele, vamos ter também o pessoal da cura reconectiva, né, que é o Eric Pearl, que sempre ajudam a nos dar mais uma visão, né, do que acontece fora do Brasil. Mas eu gosto muito da gente aqui, né, dos brasileiros, mostrando o nosso trabalho, e eu acho que isso é fundamental. E com certeza eu gostaria de que você né, dissesse aí para nós essa Então vamos história lá. aí da expansão da consciência. Então vamos lá. Antes da pandemia, eu já tinha criado uma palestra, inclusive eu escrevi um livro faz 11 anos que chama Desejo Logo Realizo, porque a gente percebeu na prática médica que existia alguma coisa a mais do que era ensinado na escola e era determinante, se você gosta de pessoas, você estimular o poder de cura de cada um. Então a gente viu que isso está associado à percepção. E o médico tem um médico otimista tem um grande poder de gerar uma percepção de cura ou de derrota. Então, quer dizer, se você... Um exemplo claro disso se você tem um câncer que o índice de sobrevivência é 20%, o teu paciente vai estar nos 20%, porque você vai fazer ele acreditar nisso. Então, eu tinha essa palestra onde eu tentei observar os fatos, e a gente tenta desenvolver teoria pelos fatos. E o que a gente vai falar na palestra lá vai ser muito simples. Nós observamos que fizeram um estudo com idosos. Foram no final da história, não é ficar você come, toma vitamina D, faz isso, não é isso. Eles foram pegar quem tem mais de 90 anos, o que essas pessoas tinham em comum? Elas eram otimistas. O que é o otimismo? Sim. Otimismo é uma maneira de você perceber. Percepção otimista é pensamento. Pensamento é energia. Então, quer dizer, a tua vibração. Então, o que eu quis associar? Eu quis associar as possibilidades infinitas da física quântica, que não é lei da atração na minha ótica, é lei da sintonia. Dentre todas as possibilidades infinitas, e aí você tem energia luminosa, energia sonora, energia química, e tem a glândula pineal, que existem algumas teses que ela pode ser um receptor de onda eletromagnética. Então, o que acontece? É uma questão de você sintonizar. O que faz você sintonizar a realidade que você vive? Eu tenho uma opinião. É como você percebe. E como você percebe o mundo vai depender dos valores que foram criados ao longo da sua vida, somente nos primeiros 7 anos, onde a criança é toda imaginação. E depois você cria essas programações que regem o seu dia a dia. E depois disso, aí sim você consegue, então, ter uma visão otimista e sintonizar. Um exemplo clássico disso, naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, o pai pobre falava para o filho, ele quer comprar uma coisa, não, isso não é para nós. Você vai criando essas crenças que limitam. Por isso que na minha tese de mestrado, eu escrevi nós não temos limites, pois somos nós que definimos os limites. Na tese de doutorado, eu tenho uma frase que é assim: realidade e fantasia habitam o íntimo do mesmo ser. Todos os seres podem ser felizes, basta apenas sintonizar a realidade que interessa. Bom, o que aconteceu? Eu vendo alguns milagres, o milagre que aconteceu com a Covid foi uma coisa interessante, que eu vou contar como nasceu, mas você vê alguns milagres acontecendo. O que é um milagre?
O milagre é algo que tem uma baixíssima probabilidade de ocorrer. E eu vi os milagres no meu consultório e vi aqui que fez a diferença foi a atitude do paciente, que talvez nós estimulamos ele ter essa atitude. Aí eu procurei olhar o mundo, que é que eu vou falar lá para as pessoas acreditarem, que quando você acredita, tem os genes da fé, que são os placemomas. Quando você acredita, você cria a realidade. Jesus Cristo falava, o São Tomé falava para Jesus Cristo, quero ver para crer. Jesus Cristo falava, não, você precisa acreditar, senão você não vai ver. Então você tem tudo isso. Aí eu procurei, na ótica da física, onde a gente sabe que no experimento de dupla fenda, ora se comporta como matéria, ora o elétron se comporta como energia, a pergunta que fica, ele é matéria ou ele é energia? O que o elétron é? Depende. Depende de quem? Do observador. E o observador é aquele que tem a percepção. Quando põe o observador, ele materializa. Eu vou dar um exemplo. Imagina todo mundo de olhos fechados, todas as possibilidades disponíveis. A hora que você abre o olho, nós estamos vivendo hoje uma realidade presa no tempo e no espaço nesse momento. Se eu fechar os olhos e programar, como os físicos falam, que o universo é uma grande construção mental, como o Buda fala, nós somos o que pensamos, tudo aquilo que pensamos é aquilo que vivemos. Com nossos pensamentos mudamos o mundo. Então você começa a ver algumas similaridades na ótica da física, na ótica da espiritualidade com Buda, com Jesus Cristo falando aquela frase, e agora com conhecimento que já tem desde 2005, mas ficou cada vez mais forte, que é a epigenética, que mudou aquela situação que nós éramos reféns dos nossos genes. Nós não somos mais reféns dos genes, eu vou explicar detalhadamente isso na palestra, com estudos. Então, a epigenética, ela se modernizou e alcançou as possibilidades infinitas. E a biologia de crença também. Então, quer dizer, a hora que eu ver essas 4 prismas e conseguir juntar e explicam os milagres que a gente vive, que é aquilo que tem pouca probabilidade de acontecer, a hora que a gente vê tudo isso, você se sente, quando aprender a controlar os pensamentos, porque o que rege, se o universo é uma grande construção mental, se os pensamentos te controlam, você está com um problema. Então você faz uma meditação. A hora que você controla os pensamentos, você consegue, então, criar a sua realidade. Eu dou um exemplo aqui. O livro que eu escrevi chama Desejo, Logo Realizo, não falava ainda nem sobre epigenética e muito menos sobre biologia de crença. Mas o meu filho Ziba, todos os meus filhos são muito realizados. O meu filho Ziba leu, cresceu com esse conceito e aí ele visualizou-se cantando para milhares de pessoas. E o que aconteceu? Ele hoje é o artista brasileiro mais ouvido no mundo, com mais de 1,2 bilhão de views. E ele se visualizava, o poder da visualização, cantando para milhares de pessoas. Agora, olha, 2 milagres numa mesma casa. Quando eu estava sob pressão, um paciente meu, de 43 anos, até então, na época da pandemia, falavam que paciente magrinho da idade dele não acontecia nada. Só que ele estava indo para o tubo. Eu virei para ele e falei, eu vou te tirar daqui. Você vai voltar para sua casa. Casado com uma médica altamente influente no exterior. E o pai dessa médica era uma pessoa extremamente influente. Inclusive, conhecia, no independente do plano americano, é um cara de um poder econômico muito grande, influência muito grande. E a hora que a gente teve essa ideia, que veio com coincidências que não são coincidências. Primeiro, nasceu de um desejo de curar muito forte. Fator número 1. Fator número 2. Se eu tivesse sucesso, ia trazer benefício para várias pessoas. Eu quero que as pessoas que estão escutando saibam que quanto mais pessoas se beneficiarem do seu objetivo, mais fácil acontece a materialização. E aí, o que acontece? Coincidência, me veio o gênio Marcelo Amato, que é um dos maiores pneumologistas do mundo. Eu chamei para dar uma opinião nesse caso, porque eu precisava ajudar o meu paciente. E ele era conhecido também no exterior, então a família americana que estava lá também queria conhecer. E me trouxe um artigo mostrando que o corticoide diminuía a mortalidade. Mas aqui, a gente era vassalo dos americanos,
Aí as pessoas, não posso criticá-los, mas as pessoas, os professores das universidades aqui, não, o americano diz que dá replicação viral. Mas peraí, eu estou vendo que depois do 7º dia que inflama, então tem que controlar essa inflamação. Eu estou vendo médico de observação, de beira de leito. Eu sei que começou, podia não ter dado certo, saiu um atrás do outro, aí eu saí botando a boca no trombone, aí me ligaram do Pará, que estava em colapso. A gente, então, são 2 milagres numa mesma residência. Por que isso? Que é isso que eu quero passar para quem assistir a nossa palestra. É uma questão de atitude. E aí vem os egos, aquelas coisas, falam que eu sou sortudo. Eu acho o seguinte, eu acho que a sorte ajuda quem não tem medo de desafio, quem encara um desafio sem medo e com vontade de resolver. Tá bom, então eu tenho sorte. A sorte ajuda as pessoas determinadas. A sorte ajuda as pessoas confiantes, sem medo de ser julgado. Bom, aí me liga um médico do John Hopkins, porque o sogro do meu paciente doava muito dinheiro para o hospital. Aí um baita de um pesquisador, imunologista. Eu expliquei para ele a nossa tese, que o que acontecia é que era na 2ª fase que inflamava. Sim. Eu expliquei para ele, olha isso. Porque a pessoa só fica doente depois que o sistema imunológico começa a funcionar. Então, isso para mim ficou muito claro. E depois que eu tive os resultados, porque às vezes você tem uma teoria bonita, tipo o borrachudo passa AIDS, mas não passa, porque você não vê. Às vezes você tem uma teoria bonita que funciona, mas funcionou muito mais do que a gente imaginava. Os nossos casos não iam para os ventiladores. Então, o que acontece? Quando você tem isto, qual é a probabilidade de acontecer isso que aconteceu, que espalhou para o mundo inteiro, espalhou para o mundo inteiro. Eu tive um áudio que, olha, eu quero que alguém me explique, talvez no congresso que eu vou participar e com os outros palestrantes, eles explicam. Eu estava diante de um paciente meu, quando eu expliquei a teoria e mandei uma gravação para o Dr. Lucas Barbieri, que era um chefe da UTI, para ele espalhar na UTI do Hospital do Coração, e mandei espalhar para a teoria, por quê? Porque eu estava vendo que o corticoide evitava o tubo e salvava vidas. Isso foi espalhando rápido. Esse áudio que eu expliquei a minha opinião, a minha tese sobre o mecanismo da doença, foi parar no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, na Europa inteira e no Brasil inteiro. Como é que você explica isso? Qual foi a força? Porque quem ouvia se era médico, e mesmo não médico, os pacientes meus vieram falar comigo, quem ouvia achava que fazia senso. E quem é médico, mais ainda, e estava precisando apenas de um respaldo para começar. Aí depois que teve o milagre do Pará, em que não tinha hospital, as pessoas morriam nos carros, os meus colegas heróis paraenses, a Luciana Cruz mediou tudo isso, a Adriana Lima e Carliane, o que acontece? Elas pegavam Googles de mergulho e botavam oxigênio, porque não tinha hospital. Então foi que a gente teve a solução, que eu já sabia que tinha funcionado em 5 casos comigo aqui. Não tem hospital, dá remédio via oral e monitora de perto. Dos 503 pacientes que precisavam de um hospital, apenas 3 morreram. E esse trabalho ficou conhecido no mundo inteiro. Então, onde que eu quero chegar? O que isso tem a ver com toda a nossa conversa hoje de expandir a consciência? Eu quero que as pessoas expandam a consciência e saibam que tem técnicas para você ter mais controle sobre tua realidade e quero que saibam que nós somos todos interligados e quanto mais pessoas se beneficiam com as nossas ideias, mais fácil as coisas acontecem e as coisas fluem. Então, vamos expandir a consciência, tem várias técnicas. Nós costumamos trabalhar com a ideia, né, principalmente nas bases científicas que a gente dá nas pós-graduações, a gente trabalha com a ideia do campo, que são campos de informação. E é exatamente isso. A forma com que você coloca, eu acho perfeita, acho altamente didática, porque as pessoas conseguem entender que você joga, na verdade, para a informação que tem sentido e que é necessária. E no momento que ela está no campo, o acesso das pessoas começa a ficar muito maior, porque nós vivemos nesse mundo que é um mundo de informação, né? Um mundo informacional. Eu só quero dizer que lá no YouTube está assim, ó, um monte de gente falando e eles querem te dar um prêmio Nobel. Não, isso é exagero.
O Márcio exagero. diz que você deveria ganhar um Nobel por defender a verdade. Não, é o Que eu seguinte, achei é o isso bem seguinte. legal. Você tem, quando você vai ficando mais velho, você esquece um pouco das vaidades. Eu sou vaidoso com aparência física, mas esquece um pouco dessas vaidades. Você tem que não dar bola para os elogios e nem dar bola para as críticas. E você tem que ver como está o seu interior. Aí o resto é consequência. Então, quer dizer, eu acho válido quem tem 50 anos, 40 anos. É gostoso ser vaidoso, ser reconhecido, etc. A gente gosta do reconhecimento. Mas isso pode atrapalhar você seguir a sua vida. Então, outra coisa que eu ouvi as pessoas comentando é o seguinte: o poder do pensamento coletivo. Isso é algo fundamental. Estão todos interligados. Uhum. Tem uma tribo de macacos no Japão que chegou uma tribo numa ilha. Os macacos aprenderam, então, nessa primeira ilha, um chefe lá, um líder dos macacos, aprenderam a lavar o coco da areia. E aí todo mundo daquela ilha começou, todos os macacos começaram a lavar e comer. Só que tem uma coisa interessante. Macacos da mesma espécie que estavam em outra ilha também aprenderam. Então existe sim uma conexão. Então o que eu via, que eu não sei se as pessoas que criaram isso têm esse conhecimento, mas eu via muito cedo. Parece que quanto mais pânico, melhor era. E uma das coisas que eu tomei a iniciativa de ligar para o meu amigo Tutinha, que é dono da Jovem Pan, falar: eu preciso esclarecer lá algumas coisas que estão levando as pessoas para um pânico. Aí eu fui, esclarecia, começou a dar audiência, esclarecia. O que acontece? As pessoas estavam sendo Uhum. bombardeadas por notícias nocivas não verdadeiras. E aí Uhum. elas vinham procurar uma resposta que eu não imponho as minhas ideias. Eu coloco os fatos e uso os argumentos e aí chego à conclusão. Porque eu sempre sou a favor Uhum. de debater ideias, agressividade para as pessoas, nunca. Isso aconteceu muito. Então, o que acontece? O pensamento coletivo é terrível, ocorre uma programação, principalmente quando as pessoas estão vulneráveis. Tem aquele psicólogo, Matias Desmet, ele deixa bem claro Uhum. que ele não gosta que fale de psicose em massa, mas ele diz: quando numa comunidade 60% está se sentindo isolada, vem um fator de união, que no caso foi a pandemia e o medo. As pessoas ficam cegas e não adianta Uhum. querer combater com raciocínio. Você tem que criar um outro mecanismo, que é o que eu terminei na entrevista do Direto ao Ponto, que é o mecanismo de todos nós que estão se sentindo isolados nos unirmos pela liberdade. Porque eu vivi Uhum. nessa pandemia que, se eu não tivesse liberdade médica, aquele 1 milhão de mortes que previram para o Brasil no primeiro surto e mais 500 mil no outro surto, teria se concretizado, porque, graças a Isso. Deus, esse tratamento espalhou até em unidade de saúde nos UPAs aqui de São Paulo, por médicos que me Uhum. ouviam e iam contra, não iam contra não, mas ignoravam as diretrizes que estavam sendo recebidas. E isso, quando começa a funcionar, espalhou que nem fogo de palha. Isso salvou muita gente. Por isso que uma das coisas que eu falo, que foi um dos maiores benefícios de estar aqui no Brasil trabalhando, foram que respeitaram o princípio da ética médica, que é não Uhum. malefício, de comum acordo com o seu paciente. O Tratado de Helsinki, que diante de uma circunstância emergencial, você tem que agir. Então, a liberdade do médico foi fundamental para esse tratamento ter sucesso. E o que eu Nós quero. vimos realmente que houve ainda, mesmo assim, no Brasil, que a gente estava numa situação melhor, nós que trabalhamos muito com a terapia integrativa associada ao tratamento imediato, a gente ainda mesmo assim viu que tinha muita pressão contra nós, contra os médicos, e eu acredito que você, mais até do que nós, tivemos isso, nós da área integrativa, a gente meio que ajudava num apoio, né? Nós tivemos muitos casos, milhares de casos que não precisaram internar. Eu, na verdade, orientei milhares de casos e a gente não teve nenhuma morte.
mas sempre lembrando que a questão principal que eu vi aqui no Brasil foi a maldade humana, sabe? Eu acho que a nível mundial, mas a gente teve muita pressão. Eu tive muitos colegas médicos que diziam para mim: eu acredito no que você faz, mas não posso propor isso. E eu vejo que você também sofreu esse tipo de, vamos dizer assim, de negação, né? Apesar de a gente ser chamado de negacionista, na verdade, os outros que negam a possibilidade do paciente de se curar, que é exatamente dentro disso que você fala. Sim, então, deixa eu te falar, em relação ao negacionista, hoje eu fiz um vídeo justamente criticando uma coisa que a gente já sabe faz tempo. Quem estava na linha de frente sabia o que estava acontecendo. Germano, Roberta Lacerda, Carliane e vários outros colegas. A gente sabia o que estava Larissa. acontecendo. Larissa, não, Raíssa, não venham lá de fora, porque é um grande órgão, uma instituição que era irretocável, dizer o que eu estou vendo. É algo novo. E aí o que acontece? Hoje, ontem, lá onde é que foi? Na Holanda, eles disseram que você tinha que imunizar as pessoas, porque senão você não estava protegendo os outros, era um ato egoísta. E não teve nada mais absurdo, que ficou muito claro porque a gente estava vendo, que a pessoa, tanto faz vacinada ou não, se contaminava e se disseminava. E aí Exato. ocorreu uma forçação de barra, que foi uma atitude ditatorial, que foi o passaporte sanitário, que na entrevista que eu dei no Augusto Nunes, eu falei, é uma atitude irracional, muito justo. Aí hoje, perguntaram para uma diretora da fabricante do imunizante se eles sabiam, se tinha algum estudo, isso foi ontem, que transmitia ou não. Não temos nenhum estudo sobre isso. Então, como é que você vai impor uma atitude ditatorial, uma guerra, todo mundo em pânico, obrigando as pessoas a se vacinarem? Que aliás foi um grande trunfo aqui no Brasil, não houve obrigatoriedade, porque tudo aquilo que envolve risco, e tem risco mesmo, principalmente para mais jovens, principalmente para os mais jovens que são os menos afetados, tudo aquilo que envolve o risco e tem que ter a obrigatoriedade do direito da escolha, como fala a minha amiga Karina Petri. Porque isso é um fato. Isso é um fato. Então, o que acontece? Aí agora vem falar isso. Aí o que é negacionista? Eu acho que é o seguinte. Vamos lá voltar para Atenas, na Grécia Antiga, onde o pessoal era uma sociedade perfeita, onde tinham os escravos, mas os atenienses ficavam nas mesas discutindo teorias. Uma das teorias foi a teoria do átomo, que significa partícula indivisível. Se isso nunca fosse questionado, o Rutherford não ia mostrar que tinham subpartículas. E o átomo não é indivisível, tanto que quando divide é a bomba atômica. Tem uma energia brutal dentro. Então, quem era negacionista não é negacionista, são verdadeiros questionadores. E a ciência, a expansão da consciência, não evolui sem questionamento. E o questionamento é sadio, é salutar, principalmente quando é para o bem comum. Mas do jeito que eu vi as coisas acontecendo no mundo e no Brasil, eu vi que tem uma minoria, eu não sei quem são, não sei como, porque é mundial isso, que não está interessada no bem do todos. Só que nós somos muito. A gente observou que nessa epidemia, as pessoas com a mesma energia, elas se uniram, se sintonizaram. E eu acredito na energia do bem, eu acredito em pensar no próximo, eu acredito nisso. Acredito que nós temos que nos cuidar, porque uma pessoa feliz, para transmitir e irradiar felicidade, ela tem que estar bem com ela mesma. Então é fundamental que você se dê presente, que você agradeça. Porque na frequência, eu vou contar um estudo interessante. Por exemplo, a membrana da célula, ela é que é o grande cérebro. É ela que determina se o gene vai funcionar ou não. Não é o gene que é determinante. Isso foi muito claro. Você pega 3 células-tronco, bosta em 3 ambientes diferentes, a mesma célula, no ambiente vai produzir gordura, no outro ambiente vai produzir músculo e no outro ambiente vai produzir osso.
Então, é a recepção que ela tem no meio ambiente que vai guiar qual vai ser a manifestação. Ponto. Isso é fato. No organismo, que nem nós humanos, multicelulares, temos trilhões, qual é a mensagem que a célula vai receber de você? Ela vai receber aquilo que depende da sua percepção. E o que gera a sua percepção são emoções criadas ao longo da sua existência que te limitam ou não. E a gente vai viver é um vetor resultante de tensão. Tem um vetor que a gente pode trabalhar, que é meditando, visualizando o que a gente quer. Os inconscientes, talvez seja mais difícil, precisa fazer uma investigação mais profunda, uma terapia mais profunda. Mas se você trabalhar todo dia aquele que você tem alcance, mesmo que tenha um vetor contrário de medo, de insegurança, a resultante vai ser positiva. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que nós, seres humanos, que estamos trabalhando na mesma vibração, que queremos o bem de todos, tá certo? Para um mundo melhor, tá certo? Isso não é ingenuidade, não. Eu sei que tem coisa ruim, tem muita coisa ruim no planeta, mas você tem que criar esse movimento mais forte, um movimento que vibra nessa energia. E eu senti, principalmente aqui no Brasil, eu nunca vi isso, um nacionalismo fora de Copa do Mundo tão intenso. Eu senti uma bondade nessas pessoas, uma vibração positiva nessas pessoas que foram para a rua, que o cara dá o dinheiro para receber uma água, volta o dinheiro, volta a água certinho. Então você vê que os parâmetros do bem vão predominar. Então, quer dizer, eu quero que as pessoas hoje, mais do que em qualquer época, evitem de aceitar a informação sem análise. Porque aqui no Brasil, vários colegas meus ficaram vassalos dos americanos e não pensaram. Aquele estudo lá que eu falei com o pessoal do John Hopkins, que me ligaram, 3 meses depois, esses caras não esquecem de mim. Eles ligaram: Oxford, support your ideas, congratulations. Eu tendo conversado com eles. Porque a gente não foi vassalo, eu não fiz para aparecer isso, eu fiz para resolver o problema do nosso paciente. Certo. E aí o resto vem na consequência. E depois a gente vê, eu vivia na Ilha da Fantasia, porque os meus pacientes sempre são meus amigos, mas depois que eu vi que você tem alguma projeção, tinham várias forças que eram contra, um pouquinho de vaidade dos outros colegas, com ciúmes, querendo, vamos dizer, acabar com a nossa reputação. Outros, por exemplo, eu sou em Shadowban no Instagram, eu tenho 539 mil seguidores, mas era para eu estar com 3 ou 4 milhões. Por que eu sei isso? Porque eu vejo, depois de uma semana, você ganhou 7 mil seguidores, mas você perdeu 6.800. Mas por que eu perdi os seguidores? Isso antes de eu ter um posicionamento político, isso não mudou, a mesma coisa. Então, quer dizer, você vê que existe todo um projeto muito grande e que envolve todas as mídias, envolve as mídias sociais também, que existe um interesse que eu também não sei aonde eles querem chegar. Mas a nossa força do bem de acreditar ela é muito maior. Acredito que essa proposta é uma proposta de controle mesmo, né? Um controle das mentes das pessoas e eles querem, de alguma forma, que seja tudo massa de manobra. Então, as pessoas precisam realmente ter essa visão mais ampla que a gente está tentando colocar, e você no seu meio e eu no meu, a gente tem tentado exatamente fazer com que as pessoas pensem mais, porque eu acho que a tua capacidade de pensar, raciocinar em cima do problema, ela tem que estar sempre sendo estimulada, não é verdade? Nós, né, eu tenho 40 anos de formada, eu acho que você já tem uns 30 e tantos, né? Nós, na nossa época de medicina, nós aprendemos a raciocinar através do paciente. E hoje eu acho que ficou tão fácil tudo estar no celular, que eu me preocupo muito com os novos médicos não terem esse beira do leito, que é tão importante, né? Para a gente aprender mais. A observação é fundamental. Eu escrevi um livro sobre a observação clínica dos produtos, né, que eu trabalho, que são os florais quânticos,
exatamente com isso, olhando para o paciente e acompanhando, porque a gente às vezes não tem essa visão. E você, nesse momento que você teve que enfrentar toda essa. Toda uma pandemia como um todo, essa tua capacidade de observar, mas ter a visão clínica e, ao mesmo tempo, tomar as decisões em favor do paciente, eu acho que isso foi o principal que levantou a benesse no Brasil. Eu vejo que alguém que levantou a bandeira a nível mesmo até internacional, como você mesmo contou, mas é a postura, é o pensamento com a postura, com a ação, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que passar mesmo para essa turma. Eu acho que eu fui um instrumento do bem, vamos dizer assim, porque eu queria ajudar e, de repente, eu não sabia que ia ajudar tanta gente. E os colegas estavam sem uma referência de como se guiar, abraçaram e tiveram um resultado que surpreendeu a mim, o corticóide oral. E é isso. E as pessoas criticam, mas nós temos a experiência publicada. E mesmo que critiquem o estudo, eu já vi gente que criticou o estudo, a gente relatou uma experiência, aquilo lá é fato. As 500 vidas que a gente salvou com esse medicamento via oral da publicação, ninguém vai esquecer. E no Brasil inteiro. Exato. Cuidamos de casas de idosos. Mas o que eu queria falar para a gente terminar aqui, que eu tenho que dar um pulinho no hospital, primeiro, procure dar algumas dicas, né? Procure todo dia agradecer. Quando você agradece, você entra numa vibração que você vai ter mais, você sintoniza, como eu falei no começo, você sintoniza uma informação que você tem mais a receber. Segundo, perdoa. Quando você perdoa, você para de perder energia se glamoureando. Não precisa abraçar lá, perdoa mentalmente. Peça perdão. Fundamental você pedir perdão e tirar o peso das costas, porque aí tem um vetor de intenção punitivo. Além de peça perdão e depois, o mais importante, faça projetos. O universo trabalha com projetos. Projetos que toquem o seu coração. Porque uma vida sem sonhos, uma vida sem projetos, não tem graça. E não perca tempo, porque passa muito, muito rápido. Então é isso. Na nossa palestra lá eu vou mostrar exemplos, vou contar alguns outros milagres além desse. E vou dar exemplo que vai fazer com que a pessoa acredite. E se ela acredita, ela cria a realidade. É assim que, na minha opinião, é assim que funciona. E vamos em frente aí, vamos em frente. Como é que eu sempre falo, com otimismo sempre. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz de ter esse encontro aqui com você e depois nós vamos conversar, né, presencialmente lá em São Paulo. Então, todo mundo está convidado aqui, quem ainda não vai fazer parte do nosso congresso, está na hora, vamos se inscrever, porque a proposta aqui é realmente muito boa. E eu acho assim que apesar de você ser visto como um médico da medicina convencional, você encaixa com todos os pensamentos aí, com a nossa visão, que é a nossa visão integrativa, vibracional, e isso me deixou extremamente feliz, muito feliz mesmo, de a gente ter essa comunhão de ideias. E eu te agradeço profundamente da gente poder estar junto aí. Honra minha, vamos lá, até dia 22. Um beijo, linda. Até lá. Tchau.